Minha preocupação inicial era que Israel pudesse usar uma arma nuclear. Agora acho que as chances são maiores. Talvez não muito, mas ainda assim maiores. Eis o motivo. A pressão sobre Israel é menor neste momento. Mas vai aumentar com o tempo se esta guerra não terminar e se o Irã continuar enviando mísseis para Israel, causando danos que eles não conseguem impedir. Eles não têm interceptadores suficientes, e os que têm são inadequados. Então os mísseis continuam passando, não importa o que façam. Se os danos se tornarem muito graves, se começarem a afetar a economia, eles podem começar a pensar em outras maneiras de encerrar isso. Mas a pressão sobre os Estados Unidos é mais intensa. Bem-vindos, pessoal. Muito obrigada por se juntarem a nós. Eu sou sua apresentadora, Lena Petrova, com um novo episódio de Assuntos Mundiais em Contexto. Hoje, tenho o grande prazer de receber o tenente Daniel Davis. Ele é um oficial aposentado do Exército dos Estados Unidos e analista de defesa, conhecido por suas percepções diretas de 4 missões no Iraque e no Afeganistão. Ganhou atenção nacional por desafiar publicamente as narrativas oficiais sobre o progresso nessas guerras, trazendo um nível de honestidade e transparência às discussões sobre política militar. Hoje, ele se junta a nós para compartilhar sua perspectiva sobre a estratégia dos Estados Unidos em relação ao Irã e a guerra regional em curso em todo o Oriente Médio. Tenente Coronel, seja bem-vindo ao programa e muito obrigado por estar conosco. Obrigado por me receber. Eu também te agradeço. Gostaria de começar ouvindo sua opinião sobre onde estamos hoje em relação ao que realmente está acontecendo no terreno no Irã. Pete Hegseth e o presidente Trump afirmaram que o Irã representava uma ameaça iminente aos Estados Unidos e, portanto, Trump e Netanyahu lançaram essa guerra de agressão. A Casa Branca diz que estamos vencendo. Vemos isso nas postagens deles no X e em declarações oficiais todos os dias. No entanto, qualquer observador objetivo pode ver claramente que o Irã está, de fato, ditando o rumo da guerra na região. No início desta guerra, os Estados Unidos tiveram que transferir os sistemas de defesa aérea THAAD e Patriot de seus aliados Japão e Coreia do Sul para o Oriente Médio. Relatórios também indicaram que os Estados Unidos estavam e talvez ainda estejam com poucos interceptores. Nesta semana, a Casa Branca confirmou que sabia do plano de Israel de atacar os campos de gás de South Pars, mas não fez nada para impedir esse novo passo na escalada. Então, qual é a sua avaliação sobre o quão bem-sucedida tem sido essa guerra de escolha entre os Estados Unidos e Israel? E estamos vencendo, como diz Donald Trump. Você caracterizou perfeitamente no último segmento, a guerra de escolha. Essa ideia de que depois dos fatos tentam dizer que havia uma ameaça iminente é refutada pela inteligência, pela observação de bom senso e pelo que estava acontecendo no terreno antes de a guerra começar. E agora, recentemente, com a carta de renúncia de Joe Kent, ele afirmou explicitamente que não havia ameaça iminente. Obviamente, o governo tem feito de tudo, dando cambalhotas para trás, para tentar convencer todo mundo de que não, havia uma ameaça iminente. E de fato, um dos maiores defensores do governo, Lindsey Graham, tem inundado as transmissões e suas contas nas redes sociais, fazendo tudo o que pode para dizer que isso é absurdo. Durante as negociações, Steve Witkoff, é claro, é o principal divulgador dessa versão, eles admitiram e se gabaram disso, segundo Witkoff, dizendo que tinham material físsil suficiente, cerca de 430 quilos, para fabricar 10 ou 11 bombas nucleares, e que estavam, segundo ele, a uma semana de conseguir. Lindsey Graham afirmou que eles estavam a 2 semanas de ter uma bomba nuclear, que era uma ameaça iminente, e que, meu Deus, precisávamos agir. Nada disso é verdade. Absolutamente nada disso é verdade. E posso afirmar isso como um fato absoluto, não uma suposição.
Porque no meu programa, em julho de 2025, portanto, há alguns meses, tivemos um especialista do MIT, o professor Ted Postol, que, com base em informações de fonte aberta, disse que o Irã, naquela época, possuía cerca de 408 quilos de material processado enriquecido a até 60% de urânio. Isso era suficiente para 10 ou 11 bombas, e ele explicou em detalhes como isso funcionaria. Portanto, era conhecimento público. Todo mundo sabia disso. Witkoff não descobriu nada de novo ali. O que os iranianos disseram, aliás, quando chegaram a 60% de enriquecimento lá em 2021, mais precisamente em abril de 2021, foi exatamente isso. Eles disseram expressamente que isso foi resultado do seu ataque às nossas instalações de reprocessamento e da sua falta de disposição em voltar ao JCPOA, o acordo nuclear que Obama havia firmado e do qual Trump se retirou em 2018. Eles sempre afirmaram que os aumentos que fizeram vieram depois que nos retiramos unilateralmente do acordo em 2018. Eles sempre quiseram voltar a ele. E era um acordo muito rigoroso e restritivo do lado iraniano. Tinha inspetores internacionais, limites estritos sobre quanto material reprocessado eles podiam ter e até que ponto podiam enriquecê-lo. E, em geral, eles cumpriam. Sempre que ultrapassavam esses limites, os inspetores da AIEA observavam, relatavam e eles voltavam à conformidade. Portanto, estava funcionando. Era um bom acordo que impedia que eles tivessem uma bomba nuclear. Desde que saímos, todas as coisas que eles estavam fazendo começaram a aumentar lentamente. Eles passaram de 3,67%, depois para 20% e, em seguida, para 60%. Cada vez dizendo, isto é uma reação ao que vocês estão fazendo e à violação do acordo que firmaram. Mas ainda queremos voltar a ele. E então, nesta última fase, quando Trump voltou ao cargo no ano passado, ele retomou o discurso sobre nenhuma arma nuclear. O Irã disse, não temos armas nucleares. Em março do ano passado, a diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, reiterou o mesmo que a avaliação de inteligência vinha dizendo há décadas. Eles não têm um programa de armas nucleares. Eles têm a capacidade. Obviamente, o próprio Irã está dizendo, sim, temos a capacidade, mas não temos o plano, não temos ações e não vamos fazer um. Eles tinham uma fátua contra isso, tudo. Tudo está em vigor para impedi-los de ter uma arma nuclear por conta própria. E naquela época, ainda havia inspetores. Mas então temos essa guerra de 12 dias em que entramos e atacamos o Irã, e eles dizem, tudo bem, agora os inspetores estão fora. Mas ainda assim, queremos uma saída negociada para isso. Então, mesmo estando na 5ª rodada de negociações e tendo um plano para uma 6ª quando os atacamos, de alguma forma, depois disso, eles ainda disseram, vamos negociar. Então eles estavam em 8 meses de negociações, e depois entraram em um período intensivo, em que já haviam passado por 3 rodadas, tinham um plano para uma 4ª, e foi então que atacamos novamente. Na véspera do ataque, estavam Witkoff e Abbas Araghchi, o ex-ministro do Irã. O lado iraniano fez uma oferta incrível, algo que não haviam feito em nenhum momento desde 2018. Eles disseram, vamos chegar a 0 de reprocessamento, e não teremos nenhum material nuclear armazenado em nosso país. Portanto, é fisicamente impossível termos uma bomba. E, aliás, colocaremos pelo menos na mesa discussões sobre mísseis de longo alcance e nosso apoio a aliados regionais, o que eles chamam de aliados, e nós chamamos de procuradores. Tudo estava em discussão. Essa foi uma conversa absolutamente de ouro, uma vitória diplomática para o presidente Trump. Ele poderia ter afirmado algo melhor do que o acordo de Obama em 2015, porque eles não tinham reprocessamento 0. Então isso era melhor do que aquilo. Trump poderia ter tido um grande sucesso diplomático, um grande sucesso doméstico em casa, para divulgar que ele impediu a guerra e impediu que eles conseguissem a bomba. Inacreditável. Eu não achava que eles fariam isso. Eu não achava que o lado iraniano ofereceria isso. Mas lá estava, em uma bandeja de ouro. E ele disse não. E agora estão mudando a história depois do fato.
tentando afirmar que o lado iraniano se recusou a se livrar de sua arma nuclear, o que é 100% contraditório ao que realmente aconteceu. Está registrado. Todo mundo sabe que aconteceu. Já estava registrado antes de a guerra começar. Então sabemos que o que eles estão dizendo agora é completamente falso. Uma mentira. Não é exagero, não é, sabe, uma distorção aqui e ali. É uma mentira intencional, cuidadosamente orquestrada. E agora os apoiadores do governo estão saindo por aí para contar isso a todos. Precisamos chamar as coisas pelo nome. É desagradável dizer, é incômodo ouvir, mas essa é a verdade. Essa foi uma guerra de escolha que nunca deveria ter sido travada, que não precisava ser travada pela segurança nacional de ninguém. E mesmo assim, nós a escolhemos. Aqui está o problema para nós agora. Não podemos sair disso por causa das nossas próprias ações. Colocamos poder de barganha nas mãos dos iranianos, e eles é que estão ditando as regras neste momento. Não há dúvida de que temos um poder militar esmagador. A força combinada dos Estados Unidos e de Israel é desproporcionalmente maior do que a do lado iraniano. Mas, em uma guerra, não importa o que aparece numa planilha. O que importa é o que você pode e o que não pode fazer. E neste momento, o que podemos fazer é causar muita morte e destruição no Irã. Podemos explodir suas instalações, assassinar seus líderes, matar um monte de pessoas. Podemos explodir policiais que fazem bloqueios em uma cidade, apenas cumprindo funções policiais. Podemos assassiná-los também, e Israel está fazendo isso regularmente agora. Eles estão travando uma guerra praticamente sem restrições contra a liderança, com um processo de assassinatos como nunca vi na história dos conflitos. Nunca vi um país adotar, como tática, o assassinato aberto de todo líder que conseguir alcançar. É uma loucura, mas é isso que estão fazendo. E não vai funcionar. O lado iraniano mostrou, durante a guerra Irã-Iraque, uma guerra de 8 anos nos anos 80, que é capaz de suportar uma quantidade incrível de sacrifícios. Eles perderam centenas de milhares de pessoas naquela época, mas sua determinação nunca cedeu. Tinham muitos líderes. Segundo alguns relatos, centenas foram assassinados ao longo daquele período. Isso nunca os quebrou. Eles simplesmente os substituíam e seguiam em frente, exatamente como estão fazendo agora. Mas o problema é que a vantagem que entregamos a eles é o controle do Estreito de Hormuz. Ou seja, militarmente, é uma tarefa quase impossível para nós abrirmos isso, devido à magnitude e ao tamanho imenso do Irã, a vastidão de seu arsenal militar. Eles não podem enfrentar os Estados Unidos de igual para igual, mas não precisam. Tudo o que precisam fazer é permanecer viáveis militarmente, permanecer viáveis politicamente. E não há nada que possamos fazer para forçar a abertura do estreito, porque eles têm mísseis subaquáticos. Basicamente, torpedos modernos. Tem minas subaquáticas, é claro. Tem pequenos submarinos que também podem disparar torpedos convencionais. Tem artilharia de foguetes. Tem drones, é claro, de vários tipos, e diferentes categorias de mísseis, de curto, médio e longo alcance, e agora, ao que parece, até alguns hipersônicos. E até alguns novos tipos de armas, todos capazes de manter aquilo fechado. Eu tinha esquecido dos drones. Eles também têm lanchas rápidas, que podem disparar mísseis antinavio, e são muito difíceis de atingir porque são extremamente manobráveis. E tem barcos drones, semelhantes aos que a Ucrânia usou contra a frota russa do Mar Negro, com tanto sucesso. Tudo isso entra em jogo aqui. Você não pode se livrar de todos eles. Nós não temos mísseis suficientes em todo o nosso arsenal. Mesmo que não guardássemos nada para o resto do mundo e usássemos todos, ainda assim não seria o bastante. Então isso colocou os Estados Unidos em uma posição incrivelmente ruim. Toda essa riqueza que temos, todo esse poder militar que temos, mas ainda assim é insuficiente para essa tarefa. Então tudo o que o Irã precisa fazer é sobreviver politicamente e permanecer viável militarmente. E eles nos têm pela garganta, porque não conseguimos abrir aquela passagem e somos dependentes. Nossa economia,
e a economia ocidental como um todo depende de conseguir restabelecer esse fluxo. O presidente Trump está começando a entrar em pânico agora, e não está claro o que ele será capaz de fazer. Ele está tentando redobrar a aposta, e você viu o secretário Hexteth esta manhã, em uma coletiva, dizer: "Com certeza vamos vencer aqui, estamos avançando e teremos vitória." São apenas palavras, porque se conseguíssemos abrir aquele estreito, não estaríamos no 19º dia ainda tentando resolver a situação. Eu garanto a vocês, isso já teria sido feito. Há uma razão pela qual não foi. Há uma razão pela qual o presidente Trump está implorando para que a Europa venha nos ajudar. Implorando para que todas essas outras marinhas se juntem. E nenhuma delas está aceitando, porque vem o que eu vejo. Elas não vão enviar seus navios para o fundo do Golfo Pérsico por vontade própria. Essa não é a luta delas. Essa não é a guerra delas, como muitos europeus estão dizendo agora. Então eles estão dizendo: boa sorte com isso, o que significa que estamos ainda mais isolados, diplomaticamente, politicamente e depois militarmente. Não conseguimos resolver esse problema, e não tenho certeza do que vamos fazer. Temo que, por desespero, possamos escalar de maneiras ainda piores. Certo. E eu quero chegar a isso, a escada de escalada e suas previsões com base no que você vê no terreno agora. Você mencionou muito brevemente, e quero voltar a algo que você disse. Você mencionou a guerra Irã-Iraque. Foi uma guerra longa, extremamente violenta e brutal. No entanto, os Estados Unidos, de certa forma, adquiriram algum conhecimento sobre como o Irã poderia travar uma guerra com base nesse precedente, certo? Porque, você sabe, os ataques químicos foram auxiliados por certas partes e os Estados Unidos estiveram bastante envolvidos nisso, certo? Então, o que é que Washington ainda fundamentalmente não entende sobre o Irã, dado que já possui esse histórico, esse contexto da guerra Irã-Iraque para aprender? Of the Iran-Iraq war to use to learn from? Bem, acho que não é tanto a ausência de conhecimento, mas sim a ausência de interesse. Somos tão arrogantes. O Pete Hegseth diz isso quase toda vez que faz uma coletiva de imprensa. O presidente Trump vem repetindo isso à exaustão desde que assumiu o cargo. Eles dizem que temos o exército mais incrível e poderoso da história do mundo. Não apenas hoje, mas de toda a história do mundo. E acham que não há nada que não possamos fazer. Então, não precisamos nos preocupar com a história. Não precisamos nos preocupar com o que eles vão fazer, porque somos muito mais poderosos. Não vai fazer diferença. Podemos simplesmente atacá-los, e porque queremos que isso aconteça, acontecerá. E isso realmente ficou evidente, principalmente porque nos lançamos nessa guerra sem um plano, achando que bastaria trazer muito poder de fogo e que isso faria o inimigo desmoronar. E então, quando isso não aconteceu, agora estamos correndo para descobrir o que fazer em seguida. Houve uma entrevista com o ex-general de 4 estrelas Keith Kellogg, que foi assessor de segurança nacional do vice-presidente no primeiro mandato de Trump e enviado do presidente Trump para a guerra na Ucrânia neste mandato. Portanto, ele é um dos membros da elite do nosso país, obviamente o braço direito do presidente no início deste ano ou nos últimos meses, antes de finalmente renunciar a esse cargo. Ele está se preparando para explicar e expor o nosso verdadeiro problema. Ele pensa, por exemplo, sabe de uma coisa? Podemos atravessar o Estreito de Hormuz, não é problema. Vamos simplesmente tomar a ilha de Karg e parte do Estreito de Hormuz, algumas das ilhas lá em cima, e o transporte marítimo vai parar. Depois, faremos os navios passarem por lá. Podemos perder 1 ou 2, mas tudo bem, e seguiremos em frente. E eu fico pensando, do ponto de vista militar, não é possível que ele esteja falando sério. Você acha que se 2 navios forem afundados tentando forçar a passagem pelo Estreito de Hormuz, vai haver um terceiro? Que eles vão dizer, vamos. Ele disse isso. Não estou exagerando. Ele literalmente disse, e então vai dar tudo certo.
os 2 primeiros não vão funcionar, e depois você vai resolver os problemas, mas então vai dar tudo certo. Quero dizer, isso é irracional. Que navio, que petroleiro civil no mundo, depois de ver os 2 primeiros passarem e serem atingidos, ou os navios de guerra americanos serem atingidos, diria, eu serei o terceiro da lista. Claro, pode me mandar. Ninguém vai fazer isso. Mas ele acha que sim. Dava para ver que ele estava sendo sincero no que dizia. Ele achava que sim, poderíamos simplesmente passar. Esse é o tipo de pessoa que está aconselhando o presidente Trump. Ele mesmo, é claro, não tem experiência militar, então depende das pessoas com quem se cerca. Sabemos que ele não estava ouvindo Joe Kent, porque Joe Kent renunciou em protesto especificamente por causa dessas questões. Ele disse que não havia ameaça iminente, e Trump não está ouvindo mais nada. Ele está ouvindo pessoas como o general Kellogg e o general Jack Keane, que também falaram sobre como isso seria fácil, ou Mike Pompeo. São todas as pessoas ao redor do presidente Trump dizendo coisas irracionais e obviamente falsas. Então, não estamos lendo a história. Eles não estão lendo a história, porque acham que não precisam. Na cabeça deles, somos tão poderosos que podemos superar a história. Mas a história vai se manifestar, e o povo iraniano está mostrando que deveríamos ter prestado atenção nisso. Agora estamos presos. Exatamente. Em 18 de março, Israel, em coordenação com Trump, e isso foi confirmado por Barak Ravid da Axios, atacou os campos de gás de South Pars no Irã. South Pars é o maior campo de gás do Irã, compartilhado com o Catar. O Irã retaliou, como havia prometido, atingindo instalações de petróleo e gás na Arábia Saudita e no Catar. O ataque de Israel a South Pars marca uma nova onda de escalada. O objetivo é intensificar a guerra, aumentar as tensões, escalar o conflito e, em última instância, eliminar qualquer chance de uma saída diplomática para Trump. Fale conosco sobre o que esse novo passo na escada da escalada significa para a guerra no Irã. Bem, primeiro vamos analisar a premissa de que os Estados Unidos coordenaram isso. O Axios está noticiando que foi coordenado com Israel. O presidente Trump, porém, no Truth Social, durante a noite, negou isso veementemente. Disse que, de forma alguma, tivemos qualquer envolvimento e afirmou que estava muito irritado com Israel por ter iniciado o ataque. Mas então a situação ficou estranha, porque ele disse que, se o Irã retaliar, e aparentemente desde então isso já aconteceu, então veremos se o restante de sua ameaça se concretiza. Ele afirmou que, se isso ocorrer, destruiremos completamente o campo de North Pass, o que é irracional, pois ele é parcialmente de propriedade do Catar, nosso aliado. E o Iraque, nosso outro aliado, depende fortemente da eletricidade gerada a partir disso. Eles já perderam, acho que vi, cerca de 31.000 kWh de energia que foram imediatamente desligados. Então vamos ver se isso volta a funcionar. Mas por que, em nome do mundo, o presidente Trump ameaçaria destruir algo que vai prejudicar 2 de nossos aliados regionais, como punição ao Irã, caso eles façam alguma coisa? Quero dizer, isso não faz o menor sentido. Eu realmente espero que ele não faça isso, mas isso mostra como é difícil lidar com essas questões, especialmente quando o próprio presidente Trump diz coisas que são ilógicas e irracionais. Estamos ouvindo cada vez mais especialistas militares e em política externa mencionarem que Israel pode usar armas nucleares contra o Irã se as coisas não saírem como planejado, o que claramente não estão. Israel está, é claro, fora das normas legais de controle de armas nucleares. O país não assinou o TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o que significa que não segue os mesmos padrões que as 5 potências nucleares: Rússia, EDAS-1, Reino Unido, França e China. Também não segue as mesmas regras que os 186 estados não nucleares precisam seguir. O interessante é que a Coreia do Norte assinou o TNP, mas se retirou em 2003, enquanto Israel nunca o fez. Relatórios indicam que Israel possui cerca de ou mais de 200 ogivas nucleares.
more than 200 nuclear warheads, and for comparison, this is close to E para comparação, isso é próximo ao tamanho do arsenal nuclear da França. O professor John Mearsheimer argumentou que faz sentido lógico o Irã buscar armas nucleares como forma de dissuasão. E claramente, o ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã mostra que a menos que um Estado possua armas nucleares, não há nada, absolutamente nada, que impeça um ator mais forte de intervir e tentar atacar ou forçar uma mudança de regime. Então você sabe, e você alertou, que as ações dos Estados Unidos poderiam, na verdade, empurrar o Irã em direção às armas nucleares. Você pode explicar essa dinâmica do ponto de vista da dissuasão militar e também sob a ótica de onde o mundo se encontra hoje em relação ao Tratado de Não Proliferação Nuclear e o tipo de situação que impediria os Estados de buscar armas nucleares ou uma bomba suja? Nos últimos, acho que cerca de 10 dias no meu programa, entrevistei o ex-embaixador Chas Freeman e ontem John Mearsheimer também participou. Ambos disseram que acham que isso vai acontecer, que o Irã vai conseguir uma arma nuclear. Provavelmente nos bastidores agora eles estão correndo atrás da bomba, porque é quase ilógico não fazerem isso nesse ponto. O cara que tinha emitido a fatwa contra isso, nós já assassinamos. O novo Mojtaba Khamenei, quem sabe? Ainda nem o vimos em público. Nenhuma declaração dele até agora. Nem sabemos. Ele pode estar gravemente ferido, por tudo que sabemos. Mas isso não importa, porque aqueles que estão no comando agora têm todos os motivos do mundo para correr atrás de uma bomba como um de seus únicos meios. Quando estabelecemos como objetivo a destruição do Estado do Irã, eles literalmente não têm motivo para não agir. Eles possuem o material processado e se tivessem a capacidade de engenharia para transformá-lo em uma bomba, seria quase ilógico não fazê-lo. Portanto, dadas as circunstâncias atuais, eu apostaria que as chances são muito boas de que isso esteja acontecendo nos bastidores neste exato momento. Agora, é claro, nunca deveríamos ter chegado a esse ponto, porque eles tinham uma fatwa contra isso. Eles tinham sobre a mesa uma forma negociada de provar fisicamente que não poderiam fabricar uma bomba. Isso agora se perdeu. E assim, a ideia de tentar impedir que outros estados obtenham o mesmo também está se esvaindo. Porque, ao agir dessa forma, mostramos que as pessoas olham para a Coreia do Norte e dizem: aqueles caras foram espertos. A única maneira de impedir que os Estados Unidos venham atrás de você é ter uma arma nuclear. Veja o que aconteceu com a Líbia. Eles desistiram do programa, e o líder acabou sendo brutalmente morto nas ruas, porque o poder aéreo americano tirou grande parte da capacidade deles de controlar os protestos. Estamos tentando fazer o mesmo no Irã agora. E se eles caírem, isso só vai fazer o resto do mundo pensar. A ideia não é aderir ao TNP. A ideia é correr para ter sua própria bomba. Até alguns dos nossos aliados podem dizer: bem, os Estados Unidos são nossos amigos hoje, mas quem sabe? Eles podem mudar amanhã. É melhor termos nosso próprio dissuasor independente, porque as pessoas querem estar seguras. E se eles acham que essa é a única maneira de conseguir isso, então estamos, de forma perversa, oferecendo um incentivo para que sigam por esse caminho. A única coisa que teria feito sentido seria Trump ter aproveitado aquela oportunidade de ouro em 27 de fevereiro e dito: sim, vamos aceitar esse acordo. Faremos os inspetores da AIEA voltarem, reprocessaremos esse material até que deixe de existir e eles não terão mais capacidade alguma. Então, outras pessoas ao redor do mundo teriam um incentivo para dizer: certo, bem, não precisamos de uma bomba nuclear porque eles não têm uma no Irã. E vemos que há um plano em vigor para garantir que continue assim, de modo que o clube nuclear não cresça mais. Então talvez possamos continuar por pelo menos mais uma temporada sem um. Eles ainda estariam preocupados, mas talvez menos. Agora fizemos o oposto, de tentar manter as armas fora das mãos de qualquer um, para impedir que outros as tivessem. Demos a todos os incentivos para fabricá-las. E sabe, não há como prever para onde isso vai.
Muita gente vai esperar para ver como isso se desenrola e o que acontece. Mas nos próximos anos, haverá algumas conversas difíceis nos bastidores em muitos países diferentes. E eles terão que fazer muitas escolhas. E nós não estamos ajudando a tomar a decisão certa. Quão provável você acha que é que Israel, não os Estados Unidos, não acha que isso vai acontecer? Mas quão provável é que Israel possa usar uma arma nuclear nesta guerra contra o Irã se sentir que seu plano não vai funcionar da maneira que deseja? Bem, vou te dizer, minha preocupação inicial era basicamente o que você acabou de dizer. Minha preocupação era que Israel pudesse usar uma arma nuclear. Agora acho que as chances são maiores, talvez não muito, mas um pouco, de que nós possamos usar uma arma nuclear. Eis o motivo. A pressão sobre Israel é menor neste momento, mas vai aumentar com o tempo se esta guerra não terminar. E se o Irã continuar com a capacidade de lançar mísseis contra Israel e causar danos que eles não conseguem impedir. Eles não têm interceptores suficientes, e os que têm são inadequados. Então os mísseis continuam passando, não importa o que façam. E se os danos ficarem muito grandes, se começarem a prejudicar a economia deles, então podem começar a pensar em outras maneiras de pôr fim a isso. Mas a pressão sobre os Estados Unidos é mais intensa, porque o preço do petróleo ainda está em torno de $100 por barril. Muitos especialistas na área dizem que se o estreito não for reaberto até o início de abril, daqui a apenas 2 semanas, o preço pode subir para cerca de $120 ou até $150. E quanto mais tempo permanecer fechado, mais esse preço vai aumentar. Também haverá problemas crescentes com ureia e outros produtos derivados do gás natural, que são essenciais para a agricultura em todo o mundo. Um estudo afirma que cerca de 1/3, aproximadamente 35%, da ureia mundial, necessária para a produção de fertilizantes, que permitem aos agricultores de todos os lugares produzir alimento suficiente, vem dessa região. Sem ela, eles não conseguem produzir. Então, haverá uma pressão crescente sobre os países ao redor do mundo e sobre os Estados Unidos para acabar com essa guerra. Bem, se isso não puder ser resolvido militarmente, se o presidente Trump não puder usar nosso poder para forçar a abertura da situação, e eu poderia listar uma série de razões pelas quais não podemos, então a pressão será: bem, talvez tenhamos o mesmo tipo de cálculo que tivemos no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. A alegação na época era que não poderíamos enviar nossas tropas para limpar todas as ilhas e depois avançar ilha por ilha no Japão, porque, segundo uma estimativa, um estudo afirmava, de qualquer forma, haveria 1 milhão de baixas americanas tentando conquistar tudo aquilo fisicamente. Então disseram: não vamos fazer isso, vamos simplesmente lançar a bomba atômica. Bem, dá para ver que o presidente Trump, e certamente aqueles ao seu redor, poderiam dizer: senhor presidente, a única maneira de abrirmos isso agora é com uma invasão terrestre de, digamos, 500 mil de pessoas. Mas perderíamos 150 mil ou 200 mil soldados tentando fazer isso, e mesmo assim talvez não desse certo. Então ele pode calcular: acho que a única coisa que posso fazer é lançar uma arma nuclear tática, porque ele não pode permitir que a situação continue indefinidamente. Não podemos deixar que isso dure meses. Esqueça semanas. Não podemos ficar meses assim, porque nossa economia não aguenta. Ela já está instável, e as economias dos nossos aliados ocidentais também já estão frágeis. Se você fizer o preço do gás, de um barril de petróleo, subir dos os $67 que estava antes do início desta guerra para 120 e os 130, $140, 150 e assim por diante, só Deus sabe até onde pode chegar. Eles não conseguem sustentar isso, e isso fará com que a economia de todos desabe. E o presidente Trump não pode permitir isso. Israel demonstrou ser muito habilidoso em fazer o presidente Trump agir conforme seus interesses.
O fato de terem conseguido persuadi-lo e provocá-lo a iniciar esta guerra mostra que provavelmente, se a situação apertasse, eles prefeririam 10 vezes mais que os Estados Unidos lançassem uma arma nuclear para que não precisassem fazê-lo e não enfrentassem as consequências disso. Acho que você veria eles pressionando Trump a fazer isso. É um risco para eles. Mas dada a história e o sucesso recente, acho que tentariam convencer o presidente Trump a agir, reconhecendo que o tempo está jogando mais contra ele do que contra Israel. Há um limite de tempo para Israel. Eles não podem ir longe demais se ele não agir. E então o risco mudaria se Trump não o fizer. Mas me preocupo que um dos lados possa usar armas nucleares dentro de meio ano a partir de agora. Com certeza. E parece surreal. Acho que há meio ano isso estava completamente fora de questão. Nem conseguíamos imaginar que fosse uma possibilidade. Mas agora ouvimos cada vez mais pessoas, especialistas como você, dizendo: eu não vou descartar essa hipótese. E isso é absolutamente assustador. Agora, preciso te perguntar, com as 5 potências nucleares, sendo, é claro, os Estados Unidos uma delas, o que você acha que seria a reação do mundo, especialmente da Rússia e da China, se, digamos, os Estados Unidos ou Israel usassem uma arma nuclear tática no Irã? Acho que você veria eles intensificarem a pressão diplomática e econômica contra os Estados Unidos, Israel ou ambos. Ninguém quer que isso se espalhe, então ninguém vai se envolver diretamente. Ninguém vai retaliar em outro lugar, com possível exceção do Paquistão, porque eles já indicaram que poderiam, se Israel usar uma arma nuclear, especialmente contra o Irã, ficar do lado de seus irmãos religiosos. Quero dizer, há diferenças entre o islamismo xiita e o sunita, é claro, mas no fim das contas, ainda é islamismo, e eles sugeriram que talvez estivessem dispostos a fazer algo assim, já que são um estado com armas nucleares. Eu não sei se eles fariam isso, porque aí surgiriam problemas com a Índia, que também é uma potência nuclear, e eles já têm uma relação muito tensa. Mas não acho que mais ninguém faria isso, porque todos reconhecem que se você começar a usar uma arma nuclear, então se torna um alvo potencial de uma resposta. E ninguém quer ser o destinatário de uma explosão nuclear. Então não acho que alguém faria isso a menos que fosse atacado. Mas acredito que haveria uma pressão tremenda, uma pressão como nunca antes. As sanções contra os Estados Unidos seriam massivas, e acho que o Sul global se juntaria facilmente a isso. Você pode até conseguir o apoio da Europa, porque eles têm sido tão maltratados pelos Estados Unidos, e até recentemente profundamente insultados pelos Estados Unidos. E agora eles se recusaram a participar militarmente, de forma convencional. Dá para ver que se algo assim acontecer, eles podem romper completamente e dizer: ei, temos nosso próprio guarda-chuva nuclear, com o Reino Unido e a França. Vamos nos proteger. Não vamos nos deixar envolver em nenhum tipo de troca nuclear. Vocês estão por conta própria. Isso poderia isolar completamente os Estados Unidos do resto do mundo. Poderia ser algo tão grave assim. Essa é uma das coisas que me preocupam se decidirmos atacar. Vamos passar rapidamente para as declarações recentes do presidente Trump sobre colocar tropas americanas em solo iraniano, porque tenho certeza de que muitas famílias militares nos Estados Unidos estão pensando nisso e se preocupando com o assunto. Em 17 de março, Trump foi questionado se tinha medo de enviar tropas americanas depois que autoridades iranianas disseram que isso levaria a outro Vietnã. E Trump respondeu, abre aspas, não tenho medo de nada. E vou incluir um trecho com these answers para os nossos espectadores. Verhadem tigniu dislet Sky News. Sai escolhem tropa em sol que anial. Straight you. Name it, Não, eu não tenho medo. Eu realmente não tenho medo de nada. Donald Trump está superestimando o potencial militar dos Estados Unidos,
ou subestimando as capacidades de defesa do Irã? Por que ele não tem medo de enviar soldados americanos para o Golfo Pérsico? Veja, ambos A e B. Ele está subestimando o lado iraniano e superestimando o nosso lado. Sim, ele deveria estar muito preocupado com isso. Agora, talvez ele esteja dizendo isso só para parecer durão, e talvez nos bastidores ele pense, sim, eu nunca faria isso. Não sei. Espero que sim. Mas o fato de ele estar dizendo isso, e como ele tem sido irracional em tantas outras coisas, não dá para descartar a possibilidade de que ele realmente acredite ou queira dizer isso. Mas, novamente, acho que o risco maior é ele usar armas nucleares antes de realmente enviar tropas. Não só porque seria ineficaz, mas porque levaria pelo menos 6 meses de preparação para reunir tantas tropas. E, aliás, nós nem temos tantas tropas em todo o nosso contingente. Você teria que retirar tropas de todos os lugares do mundo, colocar todas elas, todas as nossas forças ativas, em uma luta dessas, mobilizar praticamente toda a Guarda Nacional, começar a mobilizar outras pessoas, trazer a reserva do Exército, o Corpo de Fuzileiros Navais, e ainda assim não seria suficiente. Mas mesmo assim, seria necessário tudo isso apenas para ter uma pequena chance, qualquer tipo de oportunidade. Seria preciso ter um elemento virtual. Nós não podemos fazer isso. Não temos a logística para isso. Não temos o efetivo para isso. E você vai começar o alistamento obrigatório? Quero dizer, isso simplesmente destruiria o apoio interno ao presidente Trump. Mesmo entre seus seguidores do MAGA, ninguém vai apoiar isso. E, novamente, isso me faz voltar ao meu medo de que, reconhecendo todas essas dificuldades logísticas e políticas, ele possa optar pela saída mais fácil e dizer: vou usar uma arma nuclear tática. Eu só vou usar uma pequena. Não estou inventando isso, não é algo engraçado. Ele pode pensar, bem, uma arma nuclear tática, isso não é uma arma termonuclear, destrutiva, estratégica, uma bomba de 50 megatons? Estamos falando apenas de uma pequena tática, sabe? Ele pode achar que essa diferença importa, porque algumas pessoas acham que sim, mas não importa. Para qualquer outra pessoa no mundo, é uma arma nuclear. Não faz diferença se é de 5 quilotons. Algo como a que atingiu Hiroshima, que é minúscula pelos padrões de hoje, ou uma dessas enormes que temos e que podem destruir uma cidade inteira. Ninguém vai se importar. Para o resto do mundo, o impacto será o mesmo para todos do lado de fora. Mas na cabeça dele, isso pode fazer diferença. E talvez a última pergunta de hoje. Fiquei realmente surpreso com o silêncio de Tulsi Gabbard sobre essa guerra de escolha. Ao longo de sua carreira, ela se opôs a guerras ilegais. Sempre foi muito vocal sobre isso e já havia alertado antes que o Irã não representa uma ameaça à segurança nacional. Mas desta vez, ela permaneceu em silêncio. E, por fim, no mesmo dia em que Joe Kent, ex-diretor de contra-terrorismo, renunciou, ela publicou no X, citando: como nosso comandante em chefe, Trump é responsável por determinar o que é ou não uma ameaça iminente e se deve ou não tomar as medidas que considerar necessárias para proteger a segurança de nossas tropas, do povo americano e do nosso país. Ouça eu. I would like to know, what is your take on Tulsi Gabbard's flip-flopping with regard to the Iran war and her stance on the whether this war is just? Listen, I'm with a lot of people that run in my circles that Estou com muitas pessoas nos meus círculos que ficaram muito desapontadas e tristes, se posso dizer assim, com isso. Conheço a Tulsi há anos e tivemos muitas conversas. Como você talvez saiba, eu estava apenas algumas horas de começar a trabalhar como número 3 dela, o vice-diretor de inteligência nacional, antes que o lobby israelense e, aparentemente, segundo Ted Cruz, que assumiu o crédito por afundar minha nomeação para esse cargo, fizesse tudo desmoronar. No dia em que eu deveria começar, eles sabotaram tudo. Mas estávamos em total sintonia quanto a isso. Conversamos muito sobre o assunto. Nós estávamos prontos para ir porque tínhamos aquela mesma mentalidade sobre a qual ela vinha falando durante toda a carreira.
a mesma que ela mencionou durante a campanha eleitoral de 2020, quando tentava se tornar a candidata democrata à Casa Branca. Quero dizer, tudo na carreira dela girava em torno disso. Ela sempre foi muito franca. Muitos vídeos antigos voltaram a circular, muitas postagens antigas também, mostrando que ela manteve uma mensagem muito consistente o tempo todo. Ela até escreveu um livro sobre esse assunto. E agora ela ficou em silêncio, ou talvez até esteja participando do que está acontecendo. É só que é algo muito triste, devo dizer, porque eu torci por ela quando aquilo aconteceu. Eu a entrevistei no meu programa. Eu estava no X defendendo ela porque estavam a acusando de não ser qualificada. Ou muitas pessoas estavam tentando sabotar e manchar o nome dela durante o processo de nomeação. Eu a defendia porque dizia não, é exatamente esse tipo de pessoa que precisamos nesse cargo. Ela tem experiência operacional, é inteligente e tem um ótimo histórico de cuidar das necessidades e dos interesses do povo americano. É disso que precisamos assessorando o presidente, etc. E agora temos o que temos, e eu não tenho acesso ao que aconteceu desde que ela entrou. Perdemos contato depois de um curto período, depois que eu a fundei, então realmente não sei o que está acontecendo agora. Tudo o que sei é o que se vê na TV, e é muito decepcionante, devo dizer. Tenente Coronel, muito obrigado por esta conversa. Foi absolutamente fascinante e tenho certeza de que nossos espectadores realmente apreciam suas percepções. Espero que o senhor volte para outro episódio. Surah. Obrigado, Seth Venesvet.